Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho de como foi o meu primeiro trimestre de gravidez. Bom, gente, falando sobre o primeiro trimestre eu vou focar mais nos sintomas que eu tive, porque eu não tive muitas mudanças no meu corpo, eu tive mais os sintomas, foi o que mais me chamou a atenção, e de como que foi esse início, né, da tentativa até todo o primeiro trimestre. E eu estou gravando esse vídeo já no meu terceiro trimestre de gestação. No primeiro trimestre eu realmente não tive condições de gravar, eu tava assim, os meus sintomas foram bastante fortes. Realmente eu não consegui produzir nada de conteúdo aqui pro canal. Acabei deixando um pouquinho mais pro final também pra ver como que ia ser o segundo trimestre, ver como que ia ser tudo, pra daí sim, então, vim aqui relatar a minha experiência. Bom, gente, então antes de engravidar, eu já estava planejando a gestação, então a gente começou as tentativas, né? Depois que eu recebi a liberação do meu médico, porque eu fiz uma operação, eu tive um cisto no ovário, então precisei passar por essa cirurgia, que foi no ano passado. Foi no ano passado, em agosto de 2023, eu fiz a retirada desse cisto, né? Que ele era um cisto grande e o médico não aconselhava eu tentar engravidar, né? Com esse cisto. Então eu precisei retirar o cisto, foi todo um processo, né? Então foi 2 anos acompanhando esse cisto, o crescimento até a gente ficar num país estável, a gente conseguir fazer essa operação. E esse país, que é o país que a gente mora hoje, que é a Austrália. Assim, o médico explicou que logo que retirasse o cisto e eu passasse a fase de recuperação, depois de 2 semanas, se vocês quiserem começar a tentar, vocês podem começar a tentar a engravidar. Só que aí, gente, essa operação ela aconteceu no meio também de uma fase que eu estava, que era treinamento de maratona, para correr a minha primeira maratona. Então eu tava num momento muito assim, esportiva, atleta amadora, e aí fiz a cirurgia, tive que esperar, e depois eu continuei o foco nesse processo de treinamento. E a gente deu umas, né, ali a gente tava tentando também, mas cuidando bastante para que isso começasse a tentar mais realmente pro final desse período, que foi em novembro, né? Em novembro de 2023. Então ali em novembro a gente já tava tentando essa gravidez, e aí eu fiz alguns testes. É importante também falar que antes de eu engravidar, eu fiz 5 testes de gravidez. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu suspeito assim, ó, mesmo quando eu nunca tinha tido nenhuma relação, eu tô grávida. Vai que eu sentei no vaso que eu fiquei achar que tava grávida, e aí eu fiz vários testes. No 5º teste deu certo, gente. Então no 5º teste, ali depois de novembro, que daí a gente foi viajar, em dezembro a gente começou a praticar bastante a tentativa de gravidez, e pelos cálculos assim, a gente ficou grávido em dezembro de 2023, ali pro finalzinho de dezembro, na semana do Natal. E aí então eu passei janeiro ali vivendo minha vida normal, sem nenhum sintomas de gravidez, até que eu fiz esse teste, esse 5º teste. Eu fiz ele logo nessas poucas vezes que a gente tentou, e eu fiz o teste de gravidez e deu negativo, assim, era bastante difícil de ver o resultado, porque eu tava sonhando com positivo. Pra eu não ficar mal, eu comecei a parar de colocar um pouquinho de pressão, porque eu tava colocando um pouco de pressão, assim, de querer o resultado positivo, de achar que, tu vai tentar uma vez e vai dar certo, porque pra várias pessoas a experiência de tentar uma vez e dar certo, então tu tenta e não dá pra ti, tu pensa, poxa, não tá acontecendo igual, mas eu continuei tendo a esperança que ia dar certo. Então nesse último teste que eu fiz, que foi que eu descobri o resultado, eu esperei os dias da minha menstruação, eu tava cuidando ali pelo calendário, né, no aplicativo que eu uso, e já tinha passado uns 2, 3 dias, e aí eu fiz o teste. E deu positivo, assim. Eu dei uma suspeitadinha nessa última tentativa que eu fiz, porque passou do dia da minha menstruação, e geralmente minha menstruação ela não passava do dia, né? Ela vinha sempre certinho ou um dia antes, mas ali já tinha passado 3 dias, e nesses meses que eu cuidei,
não havia acontecido. Então eu fiz o teste, depois eu refiz o teste. Aí eu não contei nada pro Juliano no dia, assim, eu fiquei guardando aquilo pra mim. E aí eu contei pra ele, eu acho que 1 ou 2 dias depois, não sei como é que eu consegui. A gente tava conversando assim na mesa, num almoço. E ele, porque quando tu tiver grávida? E eu, quando eu tiver grávida? Sim, quando eu tiver... Daí eu falei, eu tô grávida. E aí foi bem legal assim, porque ele não esperava. Mas quando, né? Quando que tu ficou? Quando que tu descobriu? E eu disse, não, eu fiz o teste, já foi... Isso era no domingo, eu falei, eu fiz na sexta. Ele não acreditou que eu consegui esconder dele 2 dias. Mas eu tava assim, em estado de flow. Eu pensei, como que eu vou contar? E vai que, né... Vai que é um falso positivo, às vezes passa pela cabeça, apesar desses testes de gravidez eles terem uma margem de erro bastante baixa, né, a margem de erro. Era como se eu não acreditasse no positivo que eu tava vendo, depois daquelas sequências de negativos que eu vi. Bom, e então a gente ficou assim em estado de flow, a gente ficou muito feliz com o resultado positivo. E eu não tive nenhum sintoma na primeira semana, a não ser esse atraso na menstruação. E aí eu fiz o teste na sexta, na segunda-feira a gente entrou em contato com o obstetra pra marcar uma consulta. Era pra dali a algumas semanas. E, ok, naquela semana aconteceu algo inesperado, que foi sangramento, né? Eu tive sangramento e ali foi difícil, porque o certo era não sangrar, né? Eu imaginei que tinha alguma coisa errada, foi um sangramento pequeno. E a gente logo entrou em contato com o obstetra e perguntou pra ele se aquilo era normal, né? Tô tendo sangramento. E ele falou, olha, então vocês ficam atentos se vai continuar. E continuou por mais 2, 3 dias. E aí ele falou, olha, vocês vêm aqui no consultório que tu vai precisar tomar progesterona. E para tudo que tu tá fazendo, e é repouso. A partir de agora é repouso, enquanto tu continuar com esse sangramento. Então foi o que eu fiz. E como eu falei pra vocês, eu tava sem nenhum sintomas, eu tava grávida e eu tava vivendo a minha vida normal. Correndo, fazendo atividade física, fazendo crossfit 3 vezes na semana. Assim, bem ativa mesmo. A recém tinha feito minha primeira maratona, então eu não queria parar aquele ritmo, né? E não entendia que eu tô grávida e agora as coisas vão mudar. Então, quando ele falou que eu ia precisar fazer um repouso, foi bastante difícil eu aceitar, porque eu não queria parar. Então eu não estava preparada ainda para esse descanso que a gravidez ela exige da mulher, né? Então, não sei se de todas as mulheres, mas o primeiro trimestre ele vai pedir bastante descanso da gestante. Ele pediu muito meu descanso. Ali, nesse caso, eu ainda não estava com sintomas além do sangramento, mas por eu ter um sangramento, eu precisei descansar. E aí, ali eu não fiz mais nada, né? Então, fiquei parada, fiquei descansando, fiquei tomando a progesterona, né? Todos os dias, na verdade, tomando não, né? Que, no caso, tu insere a progesterona. ela é inserida, né? No seu canal vaginal, então ela é assim que a gente toma essa medicação. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, esse sangramento ele parou. O doutor falou que é bastante normal também esse sangramento no início da gestação. E aí eu não tive mais esse sangramento. Aí, dali então, eu comecei a sentir, veio os primeiros sintomas. E um dos primeiros sintomas que eu tive foi... Eu estava fazendo uma comida bastante temperada aqui em casa. Até então eu tava assim, vivendo a mágica da gravidez, assim, sabe? Muito. Vivendo... Tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. E aí eu fazendo ali a comida, que eu tava bem nesse ritmo de fazer comidas indianas no meu primeiro trimestre. A gente gosta bastante aqui em casa. E aí eu tava fazendo esse chicken masala e eu comecei a sentir ânsia de vômito quando eu tava preparando. Então, assim, no preparo, eu já vi que aqueles
temperos, eles estavam com um cheiro diferente da outra vez que eu fiz. Tava vindo uma coisa assim aqui pela garganta e eu pensei, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir comer essa comida. E ali começou então esses enjoos com a comida. E ali foi só a porta de tudo, né? De começar os enjoos. Aí eu não consegui usar perfume porque eu ficava enjoada. Aquelas arvorezinhas de cheirinho que tem no carro, sabe? Também não conseguia, tive que botar a minha tirar a minha arvorezinha no carro, porque eu não conseguia ficar aquele cheiro. Era muito forte, todos os cheiros. Eu comecei a sentir eles muito, muito, muito forte. E assim, cheiros que te relembram alguma fase da vida, tu tá passando na rua. Isso foi muito, muito especial. Essa questão é a parte positiva da questão do cheiro mais intenso. Pra parte boa, eu senti muitos cheiros assim que dava vontade de chorar, de tão forte que era aquele cheiro de uma memória que me trazia. E foi linda assim essa questão de ter assim o olfato mais intenso assim, mas a questão de outros cheiros, né, que não eram tão agradáveis, eles me deixavam bastante mal, bastante enjoada. Então foi isso. Daí a comida, né, também foi uma questão de que tudo aquilo que eu tava comendo, as frutas que eu comia, que eu tenho um costume de comer no meu dia a dia, as comidas que eu tinha um costume de comer no meu dia a dia, elas me davam enjoo. Então, por exemplo, uma coisa que tem, uma fruta que tem um sabor tão neutro como a banana, eu não conseguia comer banana, que eu passava mal. Então, sabe tu bota um pedacinho na boca assim? Não vou conseguir. Então, meu primeiro trimestre inteiro eu não comi banana, que era uma coisa que eu sempre comi. E eu só consegui voltar a comer banana agora há pouco tempo, no meu terceiro trimestre, que surgiu um interesse. Talvez eu vou tentar comer uma banana. Então, no primeiro trimestre eu não consegui comer banana. Eu não conseguia comer ovo também. Tudo que é tipo de tempero na comida não dava. Azeitona, que é uma coisa que eu amo comer, a gente coloca na massa. Não conseguia comer azeitona também, era horrível comer azeitona. E, gente, esse enjoo também, ele é importante falar que ele não é um enjoo da ânsia, é um enjoo diferente, esse enjoo da gravidez que eu senti, assim. E era difícil de explicar, porque eu falava, mas eu tô passando mal, tô enjoada. Quando que ele acontecia, esse enjoo, né? A partir do momento que eu acordava, eu já acordava enjoada. Dava, assim, 2 minutos, se eu acordei, eu tava enjoada. E não era um enjoo que eu ia vomitar, mas eu ficava muito, muito, muito mal, com uma sensação de a qualquer momento tu pode vomitar, mas que não chega no vômito, entendeu? E aí eu vi que isso só passa. E eu também não tinha vontade de comer alguma coisa específica, não queria comer as coisas do meu dia a dia, eu não sabia o que comer, e aí eu pesquisei vídeos, né, de primeiro trimestre de gravidez, que foi o que me ajudou pra saber o que fazia pra passar os enjoos. Aí tinha dica de gengibre, tinha dicas de fazer comer alguma coisa assim, mais pequena, porção mais pequena. E o que funcionou pra mim foi bolacha de água e sal. Então eu fui no mercado e comprei um pacote assim de bolacha de água e sal, que ainda eu demorei um pouquinho, eu fiquei sofrendo aí nos dias sem esse método, até encontrar esse método. E aí foi aí que eu encontrei e que eu melhorei. Então eu senti esse enjoo, bolacha de água e sal. Eu passava o dia inteiro comendo bolacha de água e sal, assim, em vários momentos do dia. Então eu acordava, a bolacha de água e sal era a primeira coisa que eu botava na boca pra não enjoar. E aquilo ali, só de tu sentir uma coisinha na barriga, já melhorava, assim, o sintoma de enjoo. Eu ia pro consultório médico comendo bolacha de água e sal, ofereci para as outras grávidas lá. E dela, não, obrigada, já passei por essa fase. Então foi assim que eu cheguei na minha primeira consulta, né? Comendo bolacha de água e sal pra passar um enjoo. E aí ali o médico me receitou um remédio que eu poderia tomar. E porque no caso a grávida ela não pode tomar qualquer remédio que ela tenha na sua casa, né? Por exemplo, o Advil, o meu médico pelo menos ele disse que eu não posso tomar, só paracetamol, mas eu não lembro qual que era o remédio em si, quantas gramas, né? Obviamente o teu obstetra vai te passar, mas era isso, assim. Graças a Deus o método da bolacha de água e sal foi tão bom que eu nem precisei tomar esse remédio pra evitar enjoo, assim, eu tomei umas 3 vezes só. E foi o suficiente
pra eu passar por essa fase de enjoo. Essa fase de enjoo forte, ela durou praticamente um mês, assim, do primeiro trimestre. Ali depois da 6ª semana até a 10ª semana, assim, que foi bem forte, assim, todos os dias parecia que não tinha uma luz no fim do túnel de quando que isso vai passar, né? Quando que eu vou voltar a não ter mais isso, porque aquele ali foi o normal naquele período, né? Então, é dessa forma que eu vejo, gente. Eu sei que eu falo assim, pode ser um pouco, porque eu sou um pouco dramática, sabe? Mas é uma coisa que vai ser muito mais fácil numa próxima gravidez, porque eu sei que vai passar. Mas ali na hora parecia que não ia passar. E acredite, se tu estiver passando por isso, vai passar. Encontre um método que funcione pra ti, pros teus enjoos. Eu espero que tu encontre um e espero que logo passe essa fase de enjoo. Só que, gente, junto com essa fase de enjoo, não teve só enjoo, né? E aí, de comer, assim, de desejo de comida, alguma coisa que eu fiquei... Gente, eu não tinha, assim, desejo de comer nada. Eu não conseguia pensar nesse período em comer nada. Então, eu só dizia pro Juliano assim, fala alguma coisa pra eu comer. Vamos comer isso. Eu não podia pensar em algum tipo de comida. Se eu tentasse imaginar na minha cabeça alguma coisa de comida, já dava enjoo. Era nesse nível. Então, assim, eu simplesmente dizia pro Juliano, ai, tu vê o que a gente vai comer. Tu vê o que a gente vai comer. E era isso. Se era alguma coisa que isso daí não vai descer. E aí, então, a gente foi fazendo assim, sabe? Mas eu comi bastante massas neutras, com sabores neutros. Não com muito tempero, que foi o que ajuda bastante. Eu acho que carne também foi bastante tranquilo, assim. Carne só com sal, sem muita elaboração. E o que eu queria mesmo comer o tempo todo, assim, gente, era... coisas com salada, né? Folhas, agrião. Eu comecei a comer muito agrião. Então botava bastante limão, assim, botava alho, limão, sal e misturava aquilo ali e comia, meu Deus, e tipo, sabe? Era uma delícia, uma coisa maravilhosa. E aí eu comia todos os dias um pacotinho de agrião. E às vezes eu comia até mais do que um. Aí eu lavava, deixava assim tudo na geladeira prontinho, porque toda hora... vários períodos do dia ali eu ia pegar minha dosezinha de agrião. Então eu comi muito agrião. Ataquei pote de pickles também, que tem aqueles de repolho, sabe, que é alemão, sauerkraut, que se fala em inglês, mas no Rio Grande do Sul a gente falaria chucrute, né, que é um pickles de repolho. Então eu ataquei aqueles potes, comi uns 3 potes assim desse sauerkraut, que é muito bom. Aí eu conseguia comer também caperi, que é alcaparras. Nossa senhora, eu comia muita alcaparras, que elas são bem salgadinhas, sabe? Aquelas que vêm em pickles também. E, eu acabava com o potinho de alcaparras. E foi isso, assim, o que eu mais desejei no meu primeiro trimestre. Esse tipo de alimento. Pickles... com bastante limão, azedo. Foi isso que eu não desejei, assim, doce, né? Então, por isso também, até de uma certa forma, eu ainda não sei o sexo do nosso bebê. De uma certa forma, eu desconfio que seja menino. Na gravidez da minha mãe, da minha mãe com o meu irmão, ela sentiu muita vontade de comer coisas azedas, muita vontade de comer salada com limão, com bastante limão. E ela teve um menino. E nas gravidezes dela de menina, ela não sentiu vontade de comer coisas azedas com limão. Ela sentiu mais vontade de comer doce, tanto é que ela comeu uma torta inteira na minha gravidez antes dela parir. Então, é isso. De comidas no primeiro trimestre, assim, que foi bastante diferente. E mais um sintoma junto com esse da alimentação que foi muito forte foi a questão do sono, né? Ali, a partir da 6ª semana, eu também comecei a sentir muito sono, assim, um cansaço que eu nunca tinha sentido na vida. Como eu falei pra vocês, eu corri uma maratona logo antes de engravidar. E nem na maratona eu me senti tão cansada como eu tava me sentindo, assim, o pós-maratona, né? Eu não me senti tão cansada o quanto o primeiro trimestre da gravidez me cansou. É um cansaço, assim, surreal, é uma coisa que não tem como explicar. Eu não conseguia ter forças pra nada. Eu tentava relutar muito contra o meu cansaço. E mesmo assim, era difícil de
de manter o corpo em pé, sabe? Uma vontade que tu acordava, mas tu já queria dormir de novo, sabe? Então eu sentia muita vontade de dormir, muita vontade de dormir mesmo. E eu tenho bastante dificuldade em aceitar que eu preciso dormir quando não é noite, sabe? Durante o dia. É como se eu estivesse desperdiçando o meu dia. Mas se isso acontecer contigo no primeiro trimestre, de verdade, não sinta que tu vai desperdiçar teu dia, porque o primeiro trimestre é um momento onde teu corpo tá gerando um ser humano. Apesar da gente não ver o que tá acontecendo lá dentro, sim, tem muita coisa acontecendo e a gente acha, poxa, mas talvez eu não tô ainda com a gravidez tão avançada pra tá descansando desse jeito. E na verdade o primeiro trimestre é um dos trimestres que a gente precisa mais descansar, porque ali corre muito risco, né? Uma gravidez muito recente. Então a gente pode ter aborto, pode acontecer alguma coisa. Então o descanso ele é muito importante para que a formação desse bebê ele seja bem feito ali no primeiro trimestre. Então por isso que o corpo ele fica bem cansado, né? Isso daí foi o que eu pesquisei, sentindo meus cansaços, né? Eu dei uma pesquisada e vi que era normal. Então aos pouquinhos eu fui aceitando conseguir descansar mais, dar umas dormidas. Como assim eu tô descansando, não tô nem sentindo meu bebê chutar. Então era bem assim. E aí eu não conseguia trabalhar direito. Eu não senti vontade de gravar vídeo, não conseguia nem pegar energia pra pensar em pegar a câmera e gravar algo. Então foi esse um dos motivos que eu não fiz esse vídeo no meu primeiro trimestre. Um dos motivos também que eu não fiz o vídeo no primeiro trimestre é que eu não tive uma barriga grande no primeiro trimestre, né? É a minha primeira gestação. Então eu não tive barriga. E pelo fato de eu ter passado mal, né, de tanto enjoo e não conseguir pensar no que comer, eu emagreci 3 quilos no meu primeiro trimestre de gestação, ao invés de ganhar quilos, porque eu não tava conseguindo comer. Então, não me animei em fazer o vídeo, não tinha energia e não tinha barriguinha também, então não tinha nada de barriga e começou a aparecer mais daí no segundo trimestre. Então no primeiro trimestre foi 0 barriga, gente, 0 barriga. Essa daí é minha foto com 12 semanas, eu vou deixar aqui pra vocês verem que realmente não dá pra entender se tinha gravidez ali ou não, né? E é isso. Outra coisa que desde o início foi muito inexplicável, assim, é a questão de ir no banheiro. Tipo, o bebê nem tava pesando ainda, mas eu precisava ir no banheiro o tempo todo. Então, quando eu voltei a fazer minhas atividades físicas, antes de começar a aula, eu tinha que correr pro banheiro, aí ia fazer xixi, tinha uma gotinha, aí parava ali a aula, mais uma gotinha. Então, sabe, pouco xixi e muita vontade de fazer esse xixi, mas sem ter o xixi em si, lá dentro. Era isso que estava acontecendo. Ou eu fazia as caminhadas aqui na beira da praia, né? Ainda acontece de eu ter que parar desde o primeiro trimestre. Parar, assim, em todos os banheiros que tem pra fazer xixi. Fazer xixi, né? Porque não tem xixi, mas é uma vontade que dá muito. Não sei se é alguma pressão que tem, assim, do útero ou o que. E aí, então, depois eu fui entendendo que quanto mais rápido eu caminhava, a vontade aparecia. Então eu fui diminuindo o ritmo, né? Diminuindo o ritmo da caminhada. E também agora eu aprendi eu continuo caminhando no meu terceiro trimestre. E o que eu aprendi foi, ok, a vontade de fazer xixi vai vir, mas ela vai passar. E aí passa, às vezes passa que eu não preciso nem parar. Então a vontade vem e agora é mais fácil de controlar, assim. Mas no início foi mais difícil, mas a gente vai aprendendo. Bom, gente, basicamente foi isso do meu primeiro trimestre, esse relato que foi mais esses sintomas que eu senti. E também o que eu senti foi o meu peito, sabe? Que não que ele cresceu, mas eu senti que ele tava bem dolorido. E principalmente quando começou a ficar mais frio, assim, ele fica assim, parece que vai rasgar. Então isso é uma coisa que eu senti muito no meu primeiro trimestre e continuo sentindo. Ele vem me acompanhando, né? Esse peito dolorido, mais assim, é mais dolorido no biquinho, né? Que parece que fica com frio assim e parece que vai arrebentar. Então,
é isso. Então o que eu faço é tentar não pegar frio pra não sentir essa dor. Saio bastante agasalhada, agora que é inverno, né? Então não sei se no verão, se a minha gravidez fosse de verão, seria assim também. Mas eu saio com bastante roupa de frio pra proteger e eu não sofrer essa dor que, sério, eu começo a puxar assim na rua, sabe? Meu Deus, puxar, tentar segurar pra aliviar a dor. É engraçado. E pra passar, né? Mas então, mais assim do corpo foi isso. Bom, gente, esse foi o meu relato de primeiro trimestre da gravidez. Me contem aqui também a experiência de vocês, né? Como que tá sendo aí o seu primeiro trimestre de gravidez ou o seu segundo, terceiro. Os teus filhos já cresceram, como que foi o seu trimestre, tu lembra? Conta aqui, compartilha essa experiência comigo. Bom, gente, foi isso então. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir muito e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos que eu posto toda semana. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.